Paulo, você já foi ex, né? De alguém, você e a Dita lá foi ex de você. Você já, tipo, rasgou foto? Ou amorzinho de adolescência, tipo assim, estou com raivinha, vou apagar as fotos, vou parar de seguir. Já fez isso, sim ou não? Não, eu sou um homem em paz com a minha história, tenho muito orgulho das coisas que eu fiz, inclusive dos meus relacionamentos passados. Porque o desembargador, cara, o Benedito Gonçalves, ele tá com essa com o Bolsonaro, ele quer apagar o Bolsonaro. Ele tá mandando apagar as fotos das redes sociais. Olha, não existiu o 7 de setembro, o Bolsonaro não foi para Londres, e ele deu 24 horas para as redes sociais, ou seja, não é nem só mais o Bolsonaro, é onde houver a propaganda que aparece o 7 de setembro ou qualquer coisa parecida, ele falou que tem que tirar. Olha aqui, ó. TSE dá prazo de 24 horas para as redes sociais renovarem publicações de campanha de Jair Bolsonaro contendo imagem dos atos 7 de setembro. E aí, Paulo, ele tá com... ele deu o dedinho pro Bolsonaro, o ministro, e falou assim, não quero mais saber das suas fotos. Pois é, Ricardo, sabe o que eu acho que é mais complicado, tanto no ótimo exemplo que você deu, quanto nesse exemplo, é o seguinte, a realidade, ela é imutável. Não importa que você delete as suas fotos da sua ex no Facebook ou no Instagram, você continua tendo essa história com ela. Não é? E no final das contas, o que o nosso ministro do TSE está imaginando é que a caneta dele é tão poderosa que ela consegue destruir a realidade, a fábrica do tecido temporal da realidade. É quase que uma caneta quântica, né, que teria esse poder. O fato, não importa o que o ministro faça, o fato é que o Bolsonaro esteve em Londres e foi recebido por uma multidão. O fato é que o Bolsonaro esteve na ONU representando o Brasil e fez um belíssimo discurso que a imprensa teve que se virar nos 30 para arrumar um jeito de reclamar. O fato é que tiveram milhões de pessoas nas ruas no 7 de setembro em apoio ao presidente Bolsonaro. Não há caneta no mundo capaz de alterar essa realidade e alterar o passado. Então, o que um ministro do STE está achando que ele tem? Ele está achando que ele tem o direito de omitir a realidade do povo. No momento onde ele pede a remoção das imagens, inclusive das redes sociais, o que ele está tentando é omitir a realidade do povo. É mudar o passado, é mudar a história, é mudar o presente. E isso não há caneta no mundo capaz de fazer. O povo precisa ter acesso aos fatos, à verdade, ao que aconteceu. E ele precisa, no processo eleitoral, no processo de escolha dos seus representantes, ter a capacidade de julgar quem é o melhor dele com base no máximo de informações possíveis, não no mínimo. Então, eles começaram esse processo dizendo que iam apagar fake news, notícias, ou seja, eles iam apagar o que era a mentira, o que era fake, né? Seja lá o que for isso, porque eles passaram a ser os determinantes do que era fake news ou que não era fake news, e agora eles estão dando um passo adiante. Eles estão indo para o momento onde eles não querem mais apagar o que é fake, eles querem apagar o que é real também. Eles também querem mexer na realidade. Olha, isso não é democracia em lugar nenhum. Quando um burocrata não eleito de Brasília quer determinar o que você de casa pode ou não saber, isso não é democracia, isso é o oposto de democracia. Isso é juristocracia, isso é tecnocracia. Olha que interessante. Alexandre, você é especialista eleitoral, me corrija se eu estiver errado, os meus amigos aqui da mesa também, não era Stalin que ele apagava algumas pessoas que ele não queria que estivesse do lado dele? É esse que... Eu diria não só Stalin, mas a China controla a rede social até hoje. Não, e eles apagavam, só que o problema é o seguinte, não tinha rede social. Então, meio que com o tempo, você não ia tendo esses estímulos, ou esse backup, ou essa história contada em fotos e vídeos, até porque era muito difícil, né? Vamos falar de 50, 60, 70 anos atrás. Mas hoje, é como disse o Paulo, não tem como você esconder, não tem como você jogar sujeira para debaixo do tapete, porque embaixo do tapete é pior. São bilhões e bilhões de pessoas nas redes sociais. Eles passaram a linha do que era fake news para agora a realidade fake. Como é que é isso aí? Como é que você enxerga esse negócio aí? Me parece que é a justiça eleitoral indo para além do que deveria. Uma discussão que se faz a respeito do uso das imagens do 7 de setembro, que foi a discussão inicial, é que o presidente Bolsonaro teria utilizado de um ato público numa data cívica do país
para fazer daquilo um momento de campanha. A primeira observação que eu faço: o 7 de setembro sempre ocorreu com Bolsonaro ou com outros presidentes da República e reúne aquela meia dúzia de gato pingado na esplanada para ver o desfile. As pessoas que foram mobilizadas para os eventos desse ano não foi a estrutura pública que levou, foi pelo contrário, foi a estrutura da mobilização privada, da sua campanha, da sociedade que apoia a sua agenda se mobilizando nessa data do país para fazer os eventos. E diga-se de passagem, eventos que também tiveram momentos distintos, não foi do palanque oficial que se fez discurso, que se captou imagens ou que foram utilizadas oficialmente nas campanhas. O que se existiu foi, após a realização dos eventos oficiais, nos palanques oficiais, a utilização de palanques paralelos, particulares, de apoiadores, para te falar com esses apoiadores. Então, veja, a chamada conduta vedada ou chamado abuso do poder político, que poderia se discutir em usar uma estrutura estatal para tomar um benefício eleitoral, não me parece claramente configurado aí. Existiu a separação de momentos. E aí, quando a gente fala na utilização das imagens, me parece ainda mais possível do que o próprio ato que foi realizado no dia 7 de setembro em relação aos apoiadores. Você tem imagens públicas. Hoje você tem imagem da própria imprensa. Não precisa nem que alguém da campanha tivesse tido o trabalho de ficar lá coletando imagens privadas para utilização em campanha, que toda a imprensa cobriu aquele mar de verde e amarelo que se viu para as ruas no dia 7 de setembro. E aí é o mérito das pessoas que se mobilizaram naquele dia para manifestar a sua vontade. Seria a mesma coisa que a gente pegasse o Dia do Trabalhador e pegasse imagens do Anhangabaú, onde é tradicionalmente feito algum evento nesse sentido, e ocorreu recentemente, e o Lula não pudesse ficar usando na campanha dele aquelas imagens do Dia do Trabalhador, porque o Dia do Trabalhador não é dele, o Dia do Trabalhador é um dia oficial do trabalhador do país. Então, no calendário oficial do Estado e da nação, né? Exato. Então é nesse sentido. Eu entendo que se tivesse uma restrição pontual na decisão de que não se poderia utilizar as imagens captadas com a estrutura pública, ou seja, usou estrutura de câmera da TV Brasil, do governo, do próprio palácio, enfim, tudo que foi captado e utilizado do ponto de vista institucional público não poderia ser utilizado. Senão a gente estaria tendo uma desproporção em relação aos adversários. Agora, imagens públicas abertas, que você pode pegar em qualquer rede social, qualquer cidadão pode ter produzido com o seu celular, qualquer veículo de comunicação pode ter mostrado. Proibir que isso seja utilizado e veiculado é desproporcional. Me parece que a decisão passa dos limites do que o TSE deveria atuar e deve ser urgentemente revista pelo plenário. Show de bola. Shelps, é o seguinte, olha que interessante. O ministro, ele toma uma decisão baseada numa provocação. E quem provocou ele? O PT e a Soraya. Não tá parecendo revanchismo? Tipo, eu não consegui esse número de pessoas, então ninguém pode usar. Porque o 7 de setembro, pelo que eu sei, estava aberto para o Brasil. Ou o Brasil estava fechado para os amantes do Bolsonaro ou os patriotas verde e amarelo. Por que eles não fizeram uma manifestação tão boa quanto? Por que não falaram, nesse dia nós estaremos na Anhangabaú ali com nossos militantes ali? Por que não fizeram? Quer dizer, eu não faço, mas eu não quero que ninguém faça. Ricardo, eu acho que tem que separar. A gente falou aí da questão do 7 de setembro, a gente falou, por exemplo, do discurso na ONU. Acho que são coisas diferentes. No 7 de setembro, quanto à questão das ações, a gente está vendo uma judicialização excessiva, com certeza, dessas eleições, né? Eu não vi algo parecido nas últimas eleições presidenciais, nem nas eleições em que o Lula, por exemplo, buscou a reeleição. Exatamente. Agora, que houve um uso, a questão eleitoral, a questão legal, acho que o Alexandre vai saber dizer se vale ou não vale. Mas, assim, do ponto de vista do bom senso, e a gente olha o que aconteceu, claramente o presidente usou a estrutura oficial para alavancar um ato político eleitoral. Aliás, isso vinha sendo anunciado antes. Quando a campanha do presidente anunciou e começou a fazer a convocação já estava sendo feita unindo as duas coisas, unindo aquele desfile cívico-militar que ocorrer no Rio de Janeiro e em Brasília, toda a estrutura, a data comemorativa, a questão do coração de Dom Pedro, tudo isso foi alavancado, foi usado inclusive para convocação das pessoas, né? E a estrutura estava lá. O fato dele ter saído de um palanque e ido para outro não muda nada, as pessoas estavam ali usando a mesma estrutura e ocupando a mesma data. Eu acho que isso é muito diferente. Agora, se isso é legal ou não, porque a lei eleitoral diz lá, não pode usar
recursos públicos para fazer campanha, não pode usar residência oficial para fazer campanha, então o caso da embaixada em Londres pode cair nesse critério. Agora, o discurso na ONU, eu já fico por outro lado, porque Lula, por exemplo, fez discurso na ONU em 2006, quando foi candidato à reeleição. Fez discurso na ONU e usou o discurso na propaganda eleitoral. Tanto usou o discurso que até fez uma maracutaia. A edição dos marqueteiros lá do Lula pegou os aplausos para o Kofi Annan, que era secretário-geral da ONU, e colocou como se fosse aplausos para o Lula. Essa mesa faz milagre, meus amigos. Shelp falando que Lula fez montagem. Olha, que coisa doida. Ô Paulo, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você antes de você falar. O Estado, ele não tem a obrigação de proteger a sua população? Então, quando tem uma aglomeração de pessoas, eu não tenho que colocar justamente uma estrutura para que as pessoas ali estejam seguras, com banheiros químicos, com segurança e com toda a estrutura que o povo que já pagou os impostos, independente se é A, B ou C, se é de esquerda ou de direita, tem que usufruir dessa segurança e desse bem-estar que o Estado lhes dá? Como é que você vê isso? Pois é, eu queria contrapor exatamente esse ponto que o Diogo falou, no seguinte sentido. Ora, as pessoas que foram às ruas no 7 de setembro, o presidente não usou nada da estrutura pública para que isso acontecesse. Aliás, sequer ele foi o principal, ele sequer participou de alguma forma da articulação disso. Ele menciona que gostaria que as pessoas fossem às ruas, mencionou em algumas oportunidades, mas ele não organizou os atos. Nada da estrutura governamental foi utilizada para a estrutura dos atos pró-Bolsonaro. Aliás, essa, na verdade, é uma reprise numa escala ainda maior, do que até pelo simbolismo da data e pela proximidade das eleições, do que aconteceu nas eleições anteriores. No ano anterior, no ano de 2021, nós já tivemos, no 7 de setembro, uma quantidade gigantesca de pessoas nas ruas. E, ora, o presidente Bolsonaro, ele é o presidente, ele tem o direito, inclusive, de se manifestar politicamente. E quando ele vai aos locais, é necessária a garantia da segurança da população e dele também. Afinal, ele é o nosso chefe de governo, é o nosso chefe de Estado, ele precisa ter segurança. Então, agora, as imagens utilizadas, veja essas imagens que estão aparecendo na tela, são imagens de celular. São imagens tiradas com o celular das pessoas que os acompanham. Ora, por que isso não pode ser utilizado? A mesma coisa, agora na questão da ONU, a transmissão é uma transmissão pública, uma transmissão internacional. Ora, por que não pode utilizar dessas imagens? Não estamos falando sobre, especificamente como a gente abordou aqui no programa, na utilização da estrutura governamental para a campanha do presidente, que é isso que precisa ser vedado. Agora, o presidente continua sendo presidente e quando ele se desloca, ele tem direito à segurança, o deslocamento. Não adianta, o presidente não pode pegar um avião de carreira. Se depender do Bolsonaro, eu até acho que ele pegaria. Ele não pode andar na rua sem segurança, não pode dispensar a segurança dele. Quando ele viaja, numa viagem para Londres, ora, ele estava ficando na embaixada. Não foi que ele foi só para a embaixada, pura e simplesmente para utilizar a embaixada como palanque. E nós tivemos uma discussão similar aqui nos Estados Unidos, quando Trump fez um pronunciamento de campanha do jardim da Casa Branca. Ora, a Casa Branca é a residência do presidente, é a casa dele, é onde ele mora, ele está fazendo dentro da casa dele. Então, essas separações sempre aconteceram desde que foi criado o Instituto da Reeleição, não só no Brasil, como aqui nos Estados Unidos, onde é bem mais antigo, e essas discussões já foram feitas. Agora, elas ressurgem nesse momento, única e exclusivamente, contra o presidente Bolsonaro. Isso é importante ser frisado. Isso não é uma discussão jurídica legítima, tanto que ela nunca aconteceu. Ela é uma discussão específica para impedir que o Bolsonaro haja como presidente. Por quê? Porque isso quebra o encanto da falsa imagem que a imprensa cria dele. Então, a imprensa quer ter o controle de como ela pode retratar o presidente Bolsonaro. Sempre. Ela tenta retratá-lo como um Hitler moderno. Toda vez que ele tem a oportunidade de falar, ora, ouçam, eu exorto as pessoas e o espectador que ouçam o discurso do presidente Bolsonaro na ONU e tirem as suas próprias conclusões. Há algo daquilo que possa ser digno de alguma crítica real?